Já posicionada no palco, a senhora Kátia Edmundo, que irá coordenar esse painel. Eu quero convidar também os mediadores de cada uma das salas para apresentar as principais conclusões dos seus grupos. A senhora Maria Adrião, Lissandra e Luísa, por gentileza. Eu quero também convidar ao palco o Júnior, adolescente participante das atividades da plataforma dos Centros Urbanos em São Paulo. Bom, olá pessoal, quero começar dizendo da minha felicidade de estar aqui ao lado de pessoas tão queridas, e o Júnior que eu acabei de conhecer, certo, Júnior? Então, a gente vai aqui nessa sessão contar um pouco para vocês das aprendizagens práticas, das sabedorias que foram aplicadas durante o nosso café, durante a nossa conversa. Muito se falou, muito se conversou, e eu acho que a gente utilizou a tecnologia mais eficiente do mundo, certo, pessoal? Qual é a tecnologia mais eficaz que nós temos? Muitos respondem que é a tecnologia sofisticada, que é a internet, mas a tecnologia mais eficiente que nós temos é uma boa conversa. E é essa a ideia, uma boa conversa gera aprendizagens e gera conhecimento. O que vai ser apresentado aqui por meio de cada uma das perguntas, e que bom que o Júnior pôde participar também, vai trazer a visão do grupo que estava ali conversando e trocando muitas ideias para nós, é justamente a partir de cada uma das perguntas poder sistematizar as diferentes ideias que então foram sendo brindadas ao longo aí do nosso trabalho da tarde. Eu sei que muita gente queria falar mais, a conversa rolou, né? Muitas mesas rolou bastante, mas a ideia é que a conversa não para nunca. A gente está sempre aprendendo, conversando. E é por isso que a gente volta aqui para essa plenária para continuar a nossa conversa lá no nosso café. Tá bem? Eu vou pedir para o Júnior começar, né, Júnior? Aqui, ó, tem um microfone aí para você. Vou, infelizmente, dizer que eu vou estar olhando ali um pouco para a gente concentrar o tempo, mas a ideia é que a gente possa conversar. A gente ainda tem tempo para fazer uma boa conversa. E aí o Júnior vai começar, certo, Júnior? Alô? Ei. Boa tarde. Sou Jesside Júnior, eu tenho 18 anos, participo da PCU desde 2014 e estou aqui com a Viração, a Agência Geral de Notícias. Na mesa que eu estava, tinha os adolescentes da Agência Geral de Notícias e foram nos dadas 3 perguntas. E uma, em especial, chamou a nossa atenção, não só pelo tema que ela tratava, mas também pela linguagem em que ela foi posta. Eu vou ler para vocês. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a participação em iniciativas sociais como um direito das crianças e dos adolescentes. Quais são os elementos fundamentais para atrair e cultivar a sua participação qualificada em iniciativas sociais que também influenciem na tomada de decisões? Nós começamos a tentar discutir sobre o tema da participação e o tema do Estatuto da Criança e do Adolescente, só que uma coisa que prendeu a nossa atenção foi a linguagem. E nessa discussão sobre a linguagem em que essa pergunta foi colocada, nós começamos a nos questionar também do espaço desse evento. E uma coisa que pegou muito a nossa atenção foi que nós estamos falando sobre a participação do jovem e do adolescente aqui, e esse espaço, essas perguntas, a linguagem que nós utilizamos, não é amigável para o jovem e para o adolescente. Esse espaço, ele exclui os adolescentes. Foi nos feito o convite para participar das mesas em que estavam os mediadores, e as pessoas que estavam comigo, e até eu mesmo, nós ficamos intimidados, porque estavam todo mundo sentados, numa postura formal, todo mundo de terno e gravata, e todos se sentiram extremamente intimidados de sentar. Então nós fizemos a nossa própria mesa com os adolescentes e com os jovens, porque assim a gente conseguiria discutir as questões. E a partir disso nós começamos a fazer todos esses questionamentos sobre esse espaço e como isso não é amigável, não é acessível para os adolescentes, e decidimos sair à rua e perguntar para os adolescentes e os jovens que estavam na rua sobre o que eles achavam sobre a inclusão deles nesses espaços. Então, nós entrevistamos 3 pessoas, nós faremos uma matéria posteriormente sobre essas entrevistas,
E esses adolescentes, nós começamos a conversar com eles, e o primeiro, quando nós perguntamos se ele se sentia ouvido na política, ele falou que sim. E quando eu avisei para ele que estava acontecendo esse evento aqui, perguntei se ele tinha o conhecimento que estava acontecendo, perguntei para ele o que era o ECA e qual era a participação dele nessa discussão sobre a diminuição da desigualdade, ele começou a se questionar, ele viu que ele, na verdade, não é ouvido. A opinião dele não faz sentido. Os outros dois jovens que nós entrevistamos também, quando nós perguntamos se eles tinham esse sentimento de que eles eram ouvidos na política, eles já responderam de imediato que não, porque eles sabem que estão aqui várias pessoas que têm esse engajamento, mas não tem nenhum deles aqui dentro para ouvir. Então nós estamos discutindo a vida de pessoas que moram em situações de risco e eles não estão aqui para falar. Estão aqui jovens da agência de notícias, estão aqui da Viração, só que são jovens já engajados. E isso é menos de 1% da população dos adolescentes. Os outros estão agora, muitos mesmo, a população negra, a população periférica, estão morrendo, enquanto nós estamos discutindo sobre a vida deles, sobre essa desigualdade que eles vivem na pele. Então, nós chegamos à conclusão, tentar dar uma solução para esse problema, de colocar esse espaço, colocar essa linguagem que nós utilizamos aqui, o espaço que nós utilizamos, mais acessível e mais amigável a esses adolescentes e esses jovens que estão lá fora, que não fazem a mínima ideia de que isso aqui está acontecendo. Nós não podemos nos colocar num patamar de elite intelectual, de elite política, seja de São Paulo, do Brasil, e começar a discutir sobre a vida de pessoas que estão realmente sofrendo com isso. Isso não é justo, isso não é efetivo. Então, eu não vou nem entrar em discussões filosóficas, vou entrar em discussões que são objetivas aqui. E o que é objetivo é que tem gente morrendo, que tem adolescentes que não têm oportunidade e que eles não estão incluídos nessa discussão. E eles têm que ser incluídos. E nós temos os meios para incluí-los. E não fazemos. Então, isso tem que ser questionado por quê. Nossa, muito obrigada. Muito obrigada, Júnior. Por favor, muito obrigada, disse tudo. Quero dizer que é muito importante, de fato, a gente, para impulsionar cada vez mais a redução da desigualdade, a gente precisa ganhar velocidade, não é? Velocidade em poder cada vez mais ampliar o diálogo. E ampliar nos diferentes espaços, nos fóruns territoriais, nos espaços que temos por aí. Acho que foi uma mensagem muito importante para todos e todas nós aqui hoje, viu, Júnior? Não tem nervosismo nenhum, falou muito bem para todo mundo ouvir. E eu vou dar sequência, então, com a Alessandra, que traz um pouco a mesma pergunta e pode continuar acrescentando nessa aprendizagem que a gente está construindo. Bom, gente, boa tarde. O grupo que eu estava relatando e que sistematizou as discussões das várias salas, era exatamente esse que estava discutindo a participação dos adolescentes. E foi muito interessante ouvir o Júnior falar antes, porque, na verdade, eu acho que tudo que se refletiu nas salas está completamente conectado com o que ele acabou de apresentar. É como se a gente estivesse olhando a mesma situação de duas perspectivas, né? A perspectiva deles próprios, a perspectiva nossa, adultos, técnicos, enfim, só que elas estão, para a nossa felicidade filosófica, já que a gente está discutindo, convergindo, mas talvez para a nossa infelicidade prática, porque ela está apontando uma série de lacunas e problemas. A primeira questão que ficou muito clara em todas as salas, em todas as mesas que discutiram isso, é que os jovens são pouco escutados, eles não são ouvidos, não é? Eles não são ouvidos nos serviços, nas políticas, não há espaços adequados para isso, e um dos problemas que leva a isso é exatamente a linguagem, exatamente o que o Júnior estava colocando quando ele criticou a própria pergunta. Então, a linguagem que é utilizada nas políticas públicas, ela não é uma linguagem que é acessível aos jovens, aos adolescentes. Ela ainda é uma linguagem técnica, complexa, adulta,
que mesmo quando é uma política voltada para eles, ela não consegue se fazer entender. Os espaços institucionais também, né? Eles não estão adequados, eles não estão preparados, ou eles são duros demais, ou eles são opulentos demais, ou sérios demais. A arquitetura institucional, e aí incluindo também os espaços físicos, mas também a forma como os profissionais estão preparados ou não preparados para lidar com isso. Então, é preciso rever não só a linguagem, mas rever toda essa organização institucional, né, de como a gente se prepara para isso. E daí sai a primeira proposição, que é para promover, de fato, a participação de adolescentes e jovens na construção das políticas, na mudança, é preciso que nós tenhamos profissionais preparados para isso. Então, o profissional, ele às vezes domina a sua área, a sua técnica, mas se ele vai servir naquele espaço como um mediador, se ele vai ter que fazer interlocução com adolescentes e jovens e também com as crianças, por que não? Ele precisa ser preparado para isso. Então, uma primeira proposição, né, que apareceu muito claramente em todas as discussões é essa. A gente precisa se preparar, é preciso que esse profissional compreenda o que é essa fase da adolescência, o que é a juventude, né, que ele respeite a identidade, a manifestação cultural, a forma como ele se porta, se veste, fala, que é própria daquele momento, daquela fase, e que não necessariamente é aquela que a gente espera formalmente, né, de uma forma institucional, encontrar nesses espaços. Então, é um profissional que precisa estar preparado. Não só a questão da escuta, ela também tem que ser superada. É escutar, mas que essa escuta vai gerar aquilo que a gente estava discutindo hoje de manhã aqui, né, uma autonomia de fato. É escutar acreditando que o foco é a participação, mas a participação como um direito. Aquele direito que é garantido, que deve ser garantido a eles, tanto por força do Estatuto, tanto por essa cultura que nós queremos implantar. Então, outra questão que surgiu nas discussões é de que essa participação ela não deve ser provocada somente de fora para dentro, que a gente não deve buscar o adolescente, buscar o jovem para que ele, convidar para que ele participe do seminário, convidar para que ele participe do conselho, mas que a gente consiga criar, favorecer, facilitar estratégias dentro dos seus próprios territórios, que façam com que ele se reconheça no seu território, conheça o seu território, né, se autoafirme ali, identificando mesmo a sua própria identidade, e que aí sim, ressignificando o seu próprio território, ele possa levar aquilo que ele tem ali para os outros espaços e interagir com esses outros espaços. Então, isso pode acontecer através do próprio mapeamento dos coletivos que já existem nesses locais, em cada um desses territórios, dos grupos, das articulações, né, sejam elas culturais, esportivas, políticas, né, de toda a natureza, mas que a gente parta do que já existe, do que eles já estão ali fazendo, que já é muita coisa e que muitas vezes é invisibilizada, não é conhecida. Isso é uma estratégia também para seguir. O grupo apontou também que, para se chegar à participação, a gente precisa passar pela própria mobilização, né? E essa mobilização, às vezes, ela não vai vir só pelo convite à participação. Então, algumas estratégias elas podem ser muito positivas para agregar, chamar a atenção, buscar ainda mais essa mobilização, que seria o apoio às iniciativas culturais, às iniciativas esportivas, né? Além do apoio à própria ação que já é pensada por esses coletivos que já existem. Bom, por fim, a gente... e também ocupar espaços que já existem, né? Como os espaços dos grêmios escolares, conselhos, enfim, são coisas que já estão aí, que não precisam ser criadas, só precisam ser fortalecidas ou fomentadas. A última questão, eu sei que eu só tinha 2 minutos, já passei, a última questão está ligada a essa nova sociabilidade que está pautada nas tecnologias. Então, a gente está o tempo todo discutindo novas formas de mobilizar, novas formas de participar, e muitas vezes a gente está ignorando que a forma que mais se participa hoje entre eles próprios é o WhatsApp, é a internet, são outras, é uma nova sociabilidade que está criada aí pelas tecnologias e que a gente ainda não consegue incorporar
de uma forma plena nessas nossas discussões, no nosso dia a dia. E, por fim, só para pontuar, né, todas as mesas, de todas as rodadas, foi levantado esse questionamento da participação dos adolescentes e dos jovens neste evento. Então, houve uma crítica real de por que não houve uma participação maior, de por que eles não estão aqui. Talvez alguém queira falar sobre isso. Houve um grande debate sobre essa participação ou não, como ela se daria, mas eu acho que é importante a gente registrar que os grupos todos sentiram a falta, a ausência, né, de um número maior de adolescentes, de uma forma diferenciada de participação. Então, bom, foi muita coisa, foi muito interessante o debate, mas tentei resumir nisso aqui, espero que eu tenha conseguido. Bom, queria agradecer, então, a Alessandra. Eu queria dizer que, para mim, ficou uma palavra, que é uma palavra importante para quem busca se aproximar das pessoas de uma forma geral, que é o reconhecimento. Reconhecer as potencialidades, as diferenças, reconhecer as formas de convivência, me parece que é uma arte, e é uma arte que a gente deve cultivar cada vez mais. Uma outra palavra que eu acho que eu gostaria de reforçar, até para introduzir a segunda rodada, né, de discussões, é a questão da linguagem. A diversidade da linguagem, a diversificação da linguagem. A gente não só fala com as palavras, a gente fala com as mãos, a gente fala com os sentimentos, a gente fala com a postura, com a nossa capacidade de ouvir o outro. E isso acho que é um elemento fundamental para a gente discutir a próxima palavra, que é uma palavra difícil de falar, difícil de fazer no sentido do dia a dia, mas que é importante que a gente pratique cada vez mais, que é a palavra intersetorialidade. Nossa, dá nó na língua, tem sido muito falada, precisa ser cada vez mais falada, cada vez mais feita, cada vez mais discutida, por tudo que a gente já ouviu aqui hoje. E nós vamos ouvir a Maria Adrião contando para a gente o que foi que todos nós, nas diferentes rodadas, discutimos e pensamos sobre intersetorialidade. Alô, gente, boa tarde. Bom, eu sou Maria Adrião, sou consultora da PCU aqui de São Paulo e sou pernambucana. Bom, eu fiquei com... Bom, eu fiquei com o tema, como Kátia mesmo colocou, acho que está aí na agenda pública, na agenda do momento. É um tema, a gente sabe o quanto é desafiante, e a pergunta é a seguinte: parcerias intersetoriais são essenciais para o avanço na redução das desigualdades intramunicipais. É uma afirmação. A pergunta é: quais atitudes, mecanismos ou abordagens que podem favorecer e sustentar a atuação intersetorial na redução das desigualdades dentro de um município? Bom, e aí eu vou tentar aqui fazer uma sistematização. Foram muitos pontos de vista, algumas concordâncias, outras discordâncias também. E um primeiro ponto, que foi um denominador comum na hora que nós relatores sentamos, foi a importância de você ter uma visão holística e uma visão integrada dessa criança e desse adolescente. A gente tende muitas vezes a olhá-lo em partes, em pedaços. E o quanto é importante, cada vez mais, que a intersetorialidade garanta essa visão holística e integral dessa criança e desse adolescente para pensar e implementar as políticas e programas. Uma segunda coisa é a importância da institucionalidade, porque foi, enfim, até em alguns grupos foram citados alguns programas e alguns projetos que se dizem intersetoriais, mas, de fato, não há uma institucionalidade, de fato, não há um trabalho dialogado, um trabalho consensuado, não somente no nível central do município, mas que também você tem aí que garanta a participação dos territórios nesse processo. Que muitas vezes, mesmo sendo uma política intersetorial, ela é gestada e pensada aqui no nível central das secretarias, mas quando ela chega no território, ela também precisa ser validada, a comunidade precisa ser escutada, ou ela precisa participar desses processos. E aí a gente também falou um pouco sobre algumas práticas, algumas possibilidades de trabalho intersetorial.
Então, surgiram coisas do tipo a importância de você ter um sistema integrado de informações, toda essa discussão que foi feita aqui, da questão do monitoramento, da avaliação, da gente tentar minimamente seguir o que se pensa aí no ciclo de uma política pública, a importância dos indicadores e a importância desses sistemas, eles serem integrados. Acho que isso é um grande desafio. Como é que você integra sistemas de informação que você assegure que a saúde, a educação, a assistência, a cultura, o esporte, trabalhem de forma dialogada? A gente ainda sabe que alguns setores, esporte, cultura, eles ainda existe uma lacuna muito grande da gente ter realmente indicadores que, de fato, monitorem e deem para a gente uma realidade de como está essa situação. Então, isso também foi conversado aí ao longo dos grupos. Uma coisa que foi bastante colocada também é a questão do orçamento. Ou seja, uma política, sendo ela intersetorial ou não, ela precisa de orçamento. Foi até pensado numa possibilidade de, ao invés de você ter políticas pelas secretarias, para pensar a criança e o adolescente, se a gente tem, por exemplo, uma política municipal integrada, onde o foco seja a criança e o adolescente, não por tema, mas que seja o sujeito de direito, a criança e o adolescente, e isso pode ser um caminho interessante, com dotação orçamentária. Se discutiu aí a questão também dos fundos, né, municipais da criança e do adolescente, FIA, FUNCAD, como é que a gente faz o uso desse recurso. Uma outra coisa também é a importância da participação da sociedade civil, né, nesse diálogo com o governo, nas decisões, na discussão aí das políticas, seja nos diagnósticos participativos, nas consultas, mas que, de alguma maneira, o território, a gente garanta a participação do território na implementação das políticas públicas, dos programas e dos projetos. Nossa, quanta coisa. Bom, por fim, com relação aos valores, né, as atitudes, isso foram coisas mais do nível da subjetividade, mas que são absolutamente importantes. Foi colocado muito a importância do trabalho da solidariedade, que muitas vezes os setores trabalham individualmente, gerando aí disputas de poder, a saúde trabalha de um jeito, a educação de outro, e aí quando chega lá no território, os sistemas, os equipamentos e serviços não dialogam. Aí a criança chega na saúde, quando chega na escola não é bem atendida, a escola não dialoga com a unidade de saúde, aí tem que acionar o conselho tutelar. Então, essa rede local ela é fundamental o funcionamento. Por isso que esses valores da solidariedade, da ética e da sustentabilidade são fundamentais no trabalho intersetorial. Eu acho que é isso, minha gente, em linhas gerais. E só para fechar, que é uma coisa importante, que as políticas elas sejam de Estado e não de governo. E agora eu vou ir pensando na continuidade da política, vou passar para a Luísa, que vai falar justamente sobre isso. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Luísa Leitão, sou consultora da Plataforma dos Centros Urbanos em Maceió. A pergunta que eu fiquei, né, que Maria já deu uma deixa, há muitas ações bem-sucedidas que enfrentam entraves metodológicos, políticos e ou orçamentários. Contra sua ampliação ou até mesmo sua própria continuidade, dada a urgência na redução das desigualdades intramunicipais, quais são os caminhos para superar esses desafios de continuidade e ampliação de iniciativas bem-sucedidas? Então, foi interessante essa mesa que, de alguma forma, estava tudo muito alinhado, né? As pessoas vinham, traziam novas contribuições, mas tinha 3 caminhos que ficaram muito claros, que é o primeiro, depois eu falo um pouco mais, mas realmente deixar de ser uma política de governo e passar uma política, além de uma política de gestão, ser uma política de Estado. Depois que essa mesmo sendo uma política de Estado, para ela não ficar só no papel, ela tem que ser validada pela sociedade. Então, o empoderamento da sociedade dessa política de Estado. E depois uma outra ter marcos de sustentabilidade, né, para além do município. Essa foi, então, dentro de políticas de Estado, né, a discussão sempre que essa questão, muitos técnicos falando, que aí você fica super animado com aquelas iniciativas você está num pique, aí vem, às vezes, até mesmo dentro da mesma gestão, já há mudanças, quando há mudança de secretário, mudança de cargo comissionado, e que leva o conhecimento junto.
Então, é você ter essa, então, virar a política de Estado através do legislativo e também no orçamento, né? Tá no PPA. E aí também tem essa questão da intersetorialidade. Se tem um orçamento, você pensar políticas para criança e adolescente e não ter o orçamento da educação, o orçamento da saúde, o orçamento da assistência, e aí se passa a brigar e a lutar não pelo meu orçamento, mas o orçamento para o objetivo final, que é criança e adolescente. Então, essa seria essa política de Estado também. Uma outra quando a gente fala na validação, o empoderamento pela sociedade, que aí vem o controle social, tanto nos espaços formais, mas também tem espaços não formais. E isso aí fala um pouco o que o Júnior trouxe, que é de como a gente muitas vezes fala entre pares, né? Você fala intersetorialidade, por exemplo, é rede. Então, para todo mundo vai entender, é uma rede, que é muito mais simples. Vulnerabilidade, muitas vezes a gente está falando e você não chega na sociedade, não chega em quem tem que validar, não legitima também. Então, essa legitimidade, né, da política do Estado, e aí a participação de adolescentes como uma das grandes estratégias para essa legitimidade, né? E aí também utilizando a comunicação, tecnologias, novas tecnologias, pensando em aplicativos também que possam ser mapeamento e também o entendimento e da territorialidade também, de se sentir parte, né, as pessoas. Então, a partir daí se falou até quando algumas políticas, por exemplo, o Bolsa Família, que deixa de que mesmo quem vier, ela pode mudar de alguma forma, mas é uma política de Estado que foi empoderada pela sociedade e pela importância. E aí também, o marco de sustentabilidade é ter, primeiro, diagnósticos e além do município. Se você consegue, por exemplo, dentro de uma plataforma como a PCU, você deixa de ser aquela iniciativa, você vai ter marcos mostrando os objetivos, né, que foram atingidos. Então, você vai ter, e aí também tem os ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento de Sustentabilidade, ela fazer parte, então, também isso garante essa continuidade. Então, ter esses diagnósticos também. Acho que esses são as principais questões. Então, tornar políticas públicas sustentáveis. Bom, a gente agradece. Eu queria voltar a uma palavra que foi dita aqui, e, ao mesmo tempo, estou fazendo uma consulta aos universitários aqui da organização para saber como a gente prossegue. Mas, assim, eu queria voltar na palavra solidariedade. Assim. Quando a gente fala num país tão desigual, me parece que essa palavra tem um princípio ético que vem sendo, de alguma maneira, deixada de lado. E eu acho que a gente precisa retomar essa palavra, que é muito, muito, muito forte e que é muito importante para vários grupos da sociedade que estão cada vez mais colocados em situação de vulnerabilidade, de exposição, de exclusão, para colocar uma palavra que a gente já refletiu um pouco sobre ela hoje. Mas como é importante que a sociedade possa, de fato, desenvolver uma aprendizagem para uma forma de relacionamento mais solidário. A gente tem grandes exemplos no Brasil e acho que a gente precisa olhar para os exemplos que a gente tem, que são justamente as pessoas que convivem diariamente com as diferentes situações de vulnerabilidade nas periferias, nos quilombos, nos assentamentos, e que o valor maior é o valor da vizinhança, o valor da família, o valor da convivência. Isso é um aprendizado que a gente pode exportar. Eu acho que as populações da periferia podem exportar, e a gente precisa cada vez mais reforçar. Então, assim, eu queria, com essas palavras, convidando a todos e todas, para que a gente possa, de fato, trabalhar cada vez mais como o tema, né, desse encontro e como o tema dessa rodada de discussão, que era como a gente pode reduzir, incidir, impulsionar cada vez mais os caminhos para a redução da desigualdade. Eu agradeço a todo mundo, eu acho que a gente vai partir para a próxima mesa. Tá certo? Muito obrigada. Um beijo. Muito obrigado aos nossos participantes.
Depois de uma tarde bastante produtiva, convidamos agora para a cerimônia de encerramento a senhora Luciana Febo, coordenadora da plataforma dos Centros Urbanos do Unicef no Brasil, acompanhando-a o senhor Flariston Silva, coordenador da Coordenação de Políticas para a Criança e Adolescente da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo. Bem, quero aqui primeiro agradecer as representações aqui das demais cidades e considerando que todas estão aqui para cima, né, do nosso país, agradecer pelo calor, pelo sol que vocês trouxeram. Semana passada aqui nós tivemos temperaturas que bateram 14 graus ou menos, e ontem e hoje tivemos 28 graus. Então, muito obrigado, pessoal do Norte, do Nordeste que veio. Espero que vocês fiquem mais tempo, porque o nosso inverno está difícil. Mas também por esse calor que esteve presente aqui durante todo o seminário, né, pelas importantes representações, importantes contribuições que aqui foram trazidas. Nós que vivenciamos aqui um maravilhoso momento de partilha, de troca. Quero fazer um agradecimento muito especial aqui pela Prefeitura de São Paulo, a Melina. Queria pedir uma salva de palmas para a Melina ali. Melina, que é da Secretaria Municipal de Relações Internacionais e Federativas, é isso? E que esteve muito à frente com o Unicef de toda a organização do evento. Também os parceiros aqui, eu acho que vi principalmente cidade de Tiradentes, não sei se tem de outras regiões, são parceiros da PCU aqui em São Paulo, mas um agradecimento muitíssimo especial ao Unicef, né? Eu acho que aqui, principalmente a figura do Silvio, com quem nós estamos aqui no escritório de São Paulo, mais diretamente. Não posso deixar de falar, cadê a Maria Adrião, que é a parceirona articuladora aqui em São Paulo, que é a ponte mais direta do Unicef com a Prefeitura de São Paulo, mas também a coordenação da PCU em todo o Brasil. Então, agradecer muito pela provocação à Prefeitura de São Paulo, primeiro, para que estivesse entre as 8 cidades que nesta fase do plataforma está articulada. Depois, a outra provocação para que este seminário acontecesse aqui na cidade de São Paulo. Então, muito obrigado pela oportunidade de receber um evento tão importante. Então, de fato é isso, os nossos agradecimentos, primeiro pelo calor do sol e pelo calor da participação, pela oportunidade da realização deste evento tão importante em São Paulo. Saibam que vai ficar aqui um pouco do calor e muito das experiências que aqui foram compartilhadas. Parabéns, uma boa tarde, uma boa viagem para quem está voltando já hoje para as suas cidades. Obrigado. Obrigada, Flariston. Na sessão de agradecimentos também gostaríamos, nós do Unicef, agradecer à Prefeitura de São Paulo, toda a equipe que muito trabalhou para chegarmos a esse momento. Eu, especialmente, gostaria de agradecer também aos meus colegas do Unicef, os coordenadores de escritórios, os consultores, especialmente aqui a equipe de São Paulo e a minha equipe do Rio, que nos últimos meses só fez isso na vida, a organização desse evento. Foi uma organização coletiva. Cada sessão que nós vivemos hoje aqui foi pensada por muitos, em parceria. Cada um colocava uma ideia, sugeria uma forma, e foi um processo, então, muito gostoso, porque foi feito por todos nós. É um momento muito importante da plataforma dos centros urbanos, é um momento que nós demos visibilidade às iniciativas municipais, refletimos sobre os dados, refletimos sobre conceitos, ideias, sobre as reduções das desigualdades nos centros urbanos, intramunicipais, e foi um momento também de construção coletiva. E é isso que é a plataforma. A plataforma é estar junto, é pensar junto, é fazer junto. Nós tivemos no final do ano passado um encontro muito especial dos adolescentes da plataforma, reunimos 100 meninos e meninas em Brasília, das 8 cidades. Tivemos esse momento que tinha um foco muito nos gestores, né, nos prefeitos, nos secretários. Certamente o nosso próximo encontro terá que ser com
todos nós juntos, os adolescentes, os jovens, os secretários, os gestores, a sociedade civil. Alguém se candidata a sediar esse próximo evento da PCU? Alguma cidade? Belém, Manaus, enfim. Vamos lá. Nós tivemos um momento muito importante da apresentação dos dados, um conjunto das 8 cidades, tivemos uma boa repercussão na mídia. Agora, eu não preciso esclarecer para vocês, mas mesmo assim é importante sublinhar que esses dados localmente, eles já estão sendo usados há muito tempo, nós usamos nos nossos fóruns territoriais, por conta dos fóruns territoriais e a utilização desses dados, muitos planos locais foram elaborados, estão sendo implementados, ou seja, as 8 cidades no mesmo percurso da PCU. Amanhã nós vamos ter uma reunião importante, estratégica, aí com os articuladores municipais, para pensar os nossos próximos passos. Temos um cronograma, temos um planejamento até o ano que vem, né, quando termine esse ciclo, mas gostaríamos de repactuar com vocês, né, pensando nas lições aprendidas, nos tempos que nós temos até o final desse ciclo, para ver se é isso mesmo, se estamos no caminho certo. Foi muito bom, agradeço imensamente. Além de todos os agradecimentos que eu já fiz, eu gostaria de realmente agradecer a cada um de vocês, né, pelo esforço de ter vindo aqui. Sabemos que nosso dia a dia é tão tumultuado, com tanta coisa, ter essa brecha para chegar até aqui em São Paulo, permanecer 2 dias, né, de ida, de volta, sabemos que não é fácil, então eu gostaria de agradecer a cada um de vocês. É isso, gente. Terminamos por aqui e vamos agora para o coquetel. Muito obrigada.